Oi, gente. É um grande prazer estar aqui começando mais esse ciclo com vocês. A disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, ela vai acontecer dessa vez, nesta etapa, né, neste bimestre, em 2 ciclos, no segundo e no terceiro. Então, esse segundo ciclo vai do dia 1º de junho a 21 de junho, como vocês já devem saber, e o terceiro ciclo de 22 de junho até lá 28 de julho, pegando ali todo aquele tempo de férias, né? Então, gente, é um grande prazer. Nessa primeira parte, a gente vai trabalhar mais a língua portuguesa e depois, na segunda parte, no terceiro ciclo, a gente vai trabalhar com a literatura de novo. Eu escolhi esse cenáriozinho aqui que eu achei muito legal, porque eu me mexo, pessoal, e minhas mãos desaparecem. Tem muitos efeitos aqui, ó. Se eu me mexo rápido, o braço desaparece. Muito divertido. Gente, preparei essa primeira aula sobre coesão e coerência. Não parece muito coerente esse meu fundo aqui, né? Tá meio estranho, parece que eu estou no espaço. Mas vocês vão, nessa aula, aprender um pouquinho mais sobre esses dois conceitos. Eu vou apresentar para vocês o PowerPoint que eu fiz aqui. Ah, mas antes do PowerPoint, uma coisa. Quando a gente escreve um texto, a gente tem uma intenção, né? A gente tem uma intenção de passar uma mensagem, de contar uma história, por exemplo. Eu vou contar uma história para vocês, vou começar com isso. Então, depois de eu ler essa história, contar para vocês, eu quero que vocês me digam se vocês acham que a história é verdadeira ou é falsa. Então, antes de continuar assistindo ao vídeo, vocês podem pausar, ir lá no WhatsApp e responder. Tá? O que vocês acham? Então, é o seguinte. Um dia, logo que cheguei em Maués, eu presenciei um salvamento emocionante. Havia um menino muito magro que vendia amendoins na Avenida Antártica, ali perto do rio. Ele era tão fraquinho que mal conseguia carregar os amendoins que segurava, né? Eu fiquei observando o menino e pensando em comprar amendoins dele, mesmo sem gostar muito de amendoim, só para ajudar mesmo. De repente, um carro que vinha em alta velocidade começou a deslizar no gelo do asfalto. Tinha nevado muito na noite anterior e a neve fez com que a avenida ficasse lisa como sabão. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou 2 vezes. Correu até o carro, desvirou e tirou de dentro o motorista, que era um homem grandão. Carregou até a calçada, parou um outro carro que vinha passando e levou o homem para o hospital. Os amendoins ficaram ali, no chão, pois eram menos importantes do que uma vida. O que vocês acharam dessa história? Acreditam na minha história? Acham que eu passei por isso mesmo na Avenida Antártica assim que eu cheguei em Maués? Digam lá no WhatsApp, respondam e depois continuem assistindo o vídeo, ok? Eu vou apresentar agora os slides que eu preparei para vocês. Vamos ver, já está apresentando, está começando a apresentar. Vamos ver aqui. Então, gente, sobre coesão e coerência. Vocês vão aprender sobre esses dois conceitos que são muito importantes na hora de produzir um texto. Coesão e coerência. Eles parecem se misturar às vezes, mas é assim mesmo, porque na verdade os dois conceitos eles se complementam. Quando a gente escreve um texto, a gente tem uma intenção. Por que escrever? Por que a gente escreve? A gente escreve porque a gente tem uma intenção clara e definida. Tá? A minha intenção era contar uma história para vocês. Vocês não acreditaram muito na minha história, não é verdade? Então, na minha história, a falta de coerência, ela confunde o leitor. Então, vocês não sabiam, ou melhor, sabiam, né, que a história era mentira por causa de elementos que vocês viram ali que fizeram vocês perceber que a história não era verdadeira. Então, ela diminui, a falta de coerência numa história diminui a oportunidade que aquele leitor
vai ter de acreditar ou não na história, como na situação que eu apresentei a vocês. Então, imagino que vocês tenham falado ali da neve, né? Nunca deve ter nevado em Maués, então é óbvio que a história é mentira. Por aí já se começa a perceber que a história é mentira. Depois um menino magrinho, fraquinho, como é que ele conseguiu desvirar o carro, né? Tirar de dentro do carro um homem grandão. Então toda essa história aí, ela é uma história mal contada, né? Uma história com detalhes que desmentem aí, né? Tiram a veracidade da história. Então, algumas vezes, a gente, quando escreve uma história, a minha história eu escrevi com a intenção de dar exemplo de incoerência, então, por isso eu contei uma história incoerente, e a intencionalidade, ela faz parte do processo de escritura. Então, quando a gente escreve, a gente tem uma intenção, essa intenção tem que ser clara e tem que ser definida. A gente tem que saber por que está escrevendo. Eu escrevi aquela história com a intenção, a intencionalidade era trazer um exemplo de incoerência, uma coisa que não podia ser verdade. Agora vejam essa propaganda aqui. Esse texto, de onde você acha que ele foi tirado? Você disse do jornal, está certo. Foi tirado de um jornal impresso. Qual foi a intenção com a qual ele foi produzido? E para qual o público leitor desse texto? Vocês conseguem entender o texto? Então, eu acho que não. Né? Eu acho que a maioria de vocês olha o primeiro Valizer, a gente nunca esquece. Aí olhem a cara desse menino ali, uma cara de surpresa. Então, por quê? Esse texto, desculpem, ele foi retirado de um jornal impresso no ano de 1987. Olha quanto tempo, né? E foi produzido para ser uma peça publicitária, né, uma propaganda, que seria parte de uma campanha que anunciava uma marca de sutiã. Então, aí vocês já sabem que Valizer é uma marca de sutiã, se é que alguém já não sabia, né? Você sabia? Vocês sabiam que Valizer era uma marca de sutiã? O público leitor do jornal do ano de 1987 já tinha visto uma propaganda que foi veiculada na televisão e que eternizou esse bordão, né, essa fala de o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Essa campanha publicitária marcou a propaganda brasileira. No comercial de TV, a atriz Patrícia Lucchesi, que na época tinha 11 anos de idade, ela recebe de presente, em um contexto de que todas as colegas de aula dela já usavam na escola o sutiã, as colegas usavam e ela não usava. A propaganda acontece assim. E aí ela recebe de presente esse primeiro sutiã e o bordão, a fala principal da propaganda é: o primeiro sutiã a gente nunca esquece. E aí nessa propaganda impressa do jornal, que vocês estão vendo aqui em tela, o primeiro Valizer a gente nunca esquece. É uma propaganda de sutiã e só entende quem assistiu a propaganda da televisão. Então, quando essa imagem do menino é colocada ao lado da frase, o primeiro Valizer a gente nunca esquece, quem viu a propaganda na TV vai associar direto com a imagem da menina usando o primeiro sutiã. E aí a gente imagina, quando vê a propaganda no jornal, que esse menino aí, que ele viu pela primeira vez uma menina ou uma mulher, né, usando um sutiã. Por isso que faz sentido o uso do bordão, o primeiro Valizer a gente nunca esquece. Bom, gente, tudo isso, toda essa explicação serve para que vocês percebam que um texto pode ser coerente para um público leitor e não ser coerente para outro. Ou seja, se vocês mostrassem essa propaganda para a avó de vocês, que lá em 1987 via televisão e lembra da propaganda, ela provavelmente vai entender essa propaganda aqui impressa no jornal. Enquanto para vocês pode não fazer nenhum sentido. Quem tem hoje por volta de 40 anos ou mais, certamente lembra dessa propaganda.
e o texto vai ter coerência para essa pessoa. Na época, no final dos anos 80, o texto era coerente para todo o público adulto e até para o público juvenil. Então, a gente pode concluir que o texto é um produto historicamente e socialmente situado. Ou seja, é importante considerarmos não só os contextos imediatos, as outras frases, né, ou outros parágrafos, mas também é importante estarmos conscientes de quem serão os leitores do texto que nós produzimos e qual é a nossa intenção ao produzir um texto. Precisamos prestar atenção em elementos extratextuais, que são aqueles que estão fora do texto. Temos que entender que o texto é um produto sócio-histórico, ou seja, ele está situado dentro de uma sociedade e em um tempo histórico específico. O texto do Sutiã, do Valizer, não fazia sentido para vocês porque não está no contexto sócio-histórico de vocês. Um discurso, ele dialoga, ele se relaciona com outros discursos que vieram antes dele. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente fala alguma coisa, quando a gente tem um discurso, quando a gente profere uma fala, a gente está trazendo na nossa fala vários outros discursos que vieram antes do nosso. Então, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente leu, compõe quem nós somos. Tudo que você já ouviu e leu contribui para a construção do seu discurso. Então, por isso, gente, leia muito e questione sempre. Vamos, então, para o próximo texto. Eu tenho aqui um texto. Vira-lata salva bebê. Acompanhem comigo. Uma cadela vira-lata que acabava de dar cria salvou no Quênia um bebê recém-nascido e abandonado no meio do mato. Ela achou o bebê a cerca de 1 quilômetro do cesto onde estava sua própria ninhada. Atravessou uma cerca de arame farpado e, sem machucar a criança, carregou-a pela boca e a deixou junto aos seus filhotes. A criança foi encontrada e hospitalizada. Foi batizada de Angel pelas enfermeiras. Aqui, por se tratar de um texto informativo, de uma notícia, não faz tanta diferença quando foi produzido. É uma notícia que acaba sendo interessante para a gente, né? Mesmo nos dias de hoje. Mesmo nós sabendo que, pela data ali, 2005, esse bebê hoje em dia já é grande, né? Já é um adulto. Mas vejam que é um texto informativo. E ele é um texto coerente também, tem coerência, faz sentido. Os elementos desse texto aqui, vou mostrar para vocês assim. Isso, estou me achando aqui. O sentido nesse texto aqui, do Vira-Lata Salva Bebê, ele vai sendo construído período após período. E cada informação nova é adicionada com base na informação prévia que vocês já têm. Então, não há frases soltas, desconexas, ou que pareçam sem sentido, ou ainda que sejam, obviamente, inverdades. Né? Tudo é informativo, tudo faz sentido. Como no caso da história que eu contei, né? Com as mentiras ali sobre gelo, sobre o menino. Então, há uma relação lógica aqui entre as partes. Há sentido no todo que é formado por essas partes. Aqui tem a pergunta de onde você acha que esse texto foi tirado. Eu acabei já contando para vocês antes, né? Foi tirado de um jornal. Qual a intenção com que foi produzido? Aí vocês podem pensar, tem intencionalidade? Tem. A intenção é dar uma notícia, contar uma história. E imaginamos que uma história real, inclusive porque tem a foto da cachorrinha ali. Qual o público leitor desse texto?
Quem lê revista, quem lê jornal, quem lê, na verdade, que isto é uma revista. Então, quem lê revista, lê um texto como esse, uma história como essa. Então, para esse público que ela é escrito, que ele foi escrito. Coerência. O que é coerência, então? Então, com base nos dois exemplos que eu trouxe para vocês. O primeiro exemplo, a minha história de quando eu cheguei em Maués, foi aquela história de neve e gelo na Avenida Antártica, que vocês não acreditaram, como um exemplo de incoerência, né? E agora um outro exemplo de um texto coerente, que é o texto da Vira-Lata Salva Bebê. Coerência textual é a estruturação, a organização lógico-semântica de um texto. Mas o que significa lógico-semântica, professora? Semântica é tudo que diz respeito ao sentido. E lógico vem de lógica, né? Então, uma estruturação lógico-semântica é uma estruturação que faz sentido, que tem lógica no sentido das palavras. Isto é, a articulação de ideias que faz com que, numa situação discursiva, palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores. Isso é coerência, fazer sentido. Aí, eu peguei o texto do Vira-Lata Salva Bebê, e separei ele em frases. Por quê? Por que isso, gente? Para que vocês acompanhem e percebam que outros elementos, eles nos ajudam a dar coerência a um texto, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, para mostrar com o mouse aqui, que eu consigo mostrar melhor. Então, vamos ver período por período. Na outra etapa, eu falei com você sobre frase e período, né? Sobre o que o período, ele vai desde a primeira letra maiúscula de um texto, de uma frase, até o ponto, ó. Esse é o período, ó. Não tem ponto antes disso, ó. Vai até aqui, temos um período. O período começa com a letra maiúscula e vamos lá. Eu separei ele por períodos. Uma cadela vira-lata que acabava de dar cria salvou no Quênia um bebê recém-nascido e abandonado no meio do mato. O primeiro período traz a notícia de forma resumida, tá? Conta tudo o que aconteceu em uma linha, rapidinho. Depois os outros períodos, eles vão desmembrando a situação. E aqui vocês vão ver os elementos que fazem com que tenha sentido, tá? Então, quando eu começo com ela achou o bebê a cerca de 1 quilômetro do cesto onde estava sua própria ninhada. Se eu tivesse começado aqui o texto, vocês saberiam quem era ela? Poderiam imaginar, talvez pelo título? Talvez. Mas esse ela remete a uma cadela vira-lata que acabava de dar cria. Então, todo esse sujeito desse primeiro período, ele é retomado por ela. Retomado, tá? A gente volta naquela ideia com esse pronome ela. Ela achou o bebê, e aqui vem de novo, ó, um bebê, o bebê. Primeira vez eu trouxe um bebê com um artigo indefinido aqui, ó, e agora eu trago o bebê definido, porque eu já conheço, já falei dele, um bebê, tá? Então, ela achou o bebê a cerca de 1 quilômetro do cesto, onde estava sua própria ninhada. Sua de quem, gente? Dela. Ninhada é do cachorro, né? Então, atravessou uma cerca de arame farpado e, sem machucar a criança... Ó, aqui, ó, quem escreveu o texto não quis repetir bebê. Usou outra palavra, a criança. Se referindo a bebê, se referindo a um bebê. Então, vejam como o sentido é construído a partir dos elementos iniciais. Então, sem machucar a criança, carregou-a pela boca. Ah, carregou-a? Quem é esse? Ah, que carregou-a. Carregou a criança. Carregou-a pela boca e olha o a de novo aqui, ó. A deixou junto de seus filhotes. Filhotes de quem? Da cadela, dela, de quem atravessou a cerca. A criança, retomou de novo criança, ó. Bebê, bebê, criança, criança. A criança foi encontrada e hospitalizada. Foi batizada. Quem é a cadela? Não, a criança, né?
foi batizada de Ângel pelas enfermeiras. Eu separei em períodos para vocês perceberem que aqui a gente tinha um parágrafo e esse parágrafo era composto por vários períodos que iam construindo o sentido de um parágrafo texto, que esse parágrafo ele já compunha um texto inteiro por ele só. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu já fiz as relações, já mostrei com as cores as relações. E eu vou agora, posso ir para o slideshow aqui. Então, uma cadela vira-lata que acabava de dar cria. Todo esse que está em amarelo aqui no início, gente, é o sujeito desse primeiro período que eu selecionei para vocês. Uma cadela vira-lata que acabava de dar cria. E aí agora, ao longo desse ciclo, eu quero que vocês aprendam a perceber que uma cadela vira-lata que acabava de dar cria é toda uma frase, ó, que tem uma oração dentro de outra. Uma cadela vira-lata que acabava de dar cria. O que acabava de dar cria está subordinado a uma cadela vira-lata, mas eu não vou chegar agora nesse momento, senão vai dar muita confusão. Tá, mas então assim, ó, o sujeito, uma cadela vira-lata que acabava de dar cria, salvou no Quênia um bebê. E aí vocês vão ver que depois todos os pronomes que estão, eu estou apontando para a tela como se vocês estivessem vendo o meu dedo, né? Imagino que não estejam. Mas então todos os pronomes que vocês veem em amarelo, eles estão se referindo a uma cadela vira-lata que acabava de dar cria, que é o sujeito deste texto e também é o sujeito de quem a reportagem fala, tá? Porque ela é a grande atriz dessa história. Atriz não, né? A grande personagem dessa história. Vocês veem em alguns pontos aqui o asterisco. Vejam aqui, ó, vou tirar de novo para mostrar. O asterisco, ele está em amarelo. Por quê? Porque está querendo dizer que quem atravessou a cerca foi a cadela vira-lata. Esses processos, gente, se chamam processo de referenciação, porque são referências que são feitas a elementos já apresentados antes no texto. Na hora de escrever, é muito importante vocês apresentarem de forma correta esses referentes, tá? Sempre buscar retomar aquilo que já foi dito por outros recursos. Então, aqui no caso do recurso de um verbo flexionado, atravessou, não preciso dizer quem, porque no contexto já está apresentado. E depois vocês veem em vermelho todos os elementos que se relacionam ao bebê, ou seja, ao objeto. Se a gente for pegar só o primeiro período, ó, o primeiro período aqui, nós temos sujeito, uma cadela vira-lata que acabava de dar cria, temos o verbo, salvou, e temos o objeto, um bebê recém-nascido e abandonado no meio do mato. Eu só selecionei ali um bebê, mas todo esse detalhamento de quem é esse bebê poderia também aparecer ali em vermelho. Então, ela achou o bebê está em vermelho. Todos eu coloquei que se referem ao bebê, à criança, em vermelho, para vocês entenderem, ó, e depois um asterisco vermelho aqui, porque foi batizada, quem foi batizada foi a criança, tá, gente? Então, vamos adiante no nosso slideshow. E agora eu tô aqui com seta, achei que não podia ficar seta aqui, tô aprendendo. Os pronomes, então, eles são uma forma de retomada de elementos já apresentados no texto. O que são pronomes, gente? Só para relembrar vocês. Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, são pronomes do caso reto. Me, te, se, lhe, todos esses são pronomes objeto ou pronomes oblíquos. Então, mim, tudo isso é pronome. Sua, seu, pronomes possessivos, vocês já aprenderam isso. Os pronomes, eles são uma forma de retomada de elementos já apresentados no texto. E são, assim, elementos que dão coesão ao texto. São elementos de coesão. Lembram no início da aula que eu falei para vocês que a gente ia tratar de dois conceitos, né? De dois conceitos importantes para essa aula, que seriam coerência e coesão. Coerência a gente já viu, agora a gente está na parte de coesão. Elementos de coesão dão coerência ao texto. Por isso que eu falei para vocês que esses elementos estão entrelaçados.
Elementos de coesão ajudam a estabelecer relações de sentido, ajudam a fazer sentido, né? Então, também trazer coerência, a estabelecer as relações de sentido entre as partes do texto, o tornando um todo significativo. Então, o tornando quem? Tornando o texto um todo significativo, ou seja, um todo coerente. Eu tenho um outro texto para ler com vocês aqui. Depois eu vou também apresentar esse texto em PDF, porque aí vocês podem fazer outra leitura e podem... eu vou até mandar ele antes para vocês lerem antes, que eu acho muito legal esse texto. Livros só mudam pessoas. Sinceramente, existem poucas coisas mais simples do que essa frase do poeta Mário Quintana. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Nas páginas de um livro estão todos os caminhos, argumentos e chaves para abrir o pensamento. Então, por que se lê tão pouco no Brasil? Tirando o analfabetismo, as razões esbarram em questões culturais. Entrevistei certa vez a escritora Ana Maria Machado, premiada na área infanto-juvenil, e perguntei como se consegue fazer uma criança gostar de ler. Ela respondeu, dando o exemplo. Os pais levam os filhos ao parque e ao cinema. Levam à livraria? Na maioria das vezes, não. Logo que a saga de Harry Potter de J.K. Rowling começou a virar fenômeno mundial, muito se debateu sobre a qualidade do best-seller baseado no bruxinho órfão. O crítico literário e escritor inglês Harold Bloom, por exemplo, disse que não adiantava ficar assanhado com o sucesso de Harry Potter, porque esses adolescentes se tornariam, no futuro, no máximo, leitores de Stephen King. Mas, como bem lembrou Ana Maria Machado, a amizade com os livros se faz de várias maneiras. Potter poderia levar a Marcel Proust? Sim, se o primeiro proporcionar o prazer da leitura. Já dizia o poeta Oswald de Andrade, a massa ainda comerá o biscoito fino que eu fabrico. Muito timidamente, isso acontece. Ver espumas flutuantes de Castro Alves ser vendido a R$2, numa dessas máquinas em que se inserem as moedas e o produto é liberado, em uma estação de metrô, parece devaneio, mas acontece, eu vi. Vai demorar muito para chegarmos às tiragens iniciais de um John Grisham, por exemplo, de quase 1 milhão de exemplares só nos Estados Unidos. Mas o caminho é esse, dar o exemplo e dar acesso. Eliane Lobato. A Eliane Lobato é uma crítica, ela escreve, ela é uma escritora e está aqui fazendo uma crítica literária, uma crítica, na verdade, ao processo de leitura no Brasil, né, como isso acontece, como os hábitos das pessoas fazem com que, as questões culturais fazem com que as pessoas não leiam tanto quanto deveriam, não seja um hábito comum no Brasil. Eu selecionei deste texto todo, um parágrafo para a gente trabalhar aqui. Então, é o primeiro parágrafo e ele é muito importante, porque o primeiro parágrafo é o que introduz a ideia de um texto. E a gente vai focar nele para que vocês aprendam também a produzir o primeiro parágrafo do texto de vocês. Sinceramente, existem poucas coisas mais simples do que essa frase do poeta Mário Quintana. Os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Nas páginas de um livro estão todos os caminhos, argumentos e chaves para abrir o pensamento. Então, por que se lê tão pouco no Brasil? Tirando o analfabetismo, as razões esbarram em questões culturais. Eu vou diminuir aqui para vocês verem minha carinha de novo. Tá, agora sim. Bom, gente, o trecho selecionado que vocês acabaram de ler, ele começa com sinceramente. Essa escolha de palavras já serve para trazer confiança no que a autora Eliane Lobato vai dizer em seu texto. Ela já está se comprometendo com o que vai dizer, usando esse vocábulo sinceramente. Sinceramente, existem poucas
coisas mais simples do que essa frase do poeta Mário Quintana. Ela diz assim. Ou seja, gente, se ela quer dizer que o argumento dela é óbvio, pois poucas coisas são mais simples do que aquilo que ela vai dizer. Ou seja, ela já está trazendo um critério de obviedade. Olha só como é óbvio o que eu vou dizer. O que, como vocês já sabem, nem foi ela que disse, mas o grande escritor Mário Quintana. Então, ela usou uma citação para o seu argumento ter autoridade. Isso acontece muito nos discursos que a gente vê aí, até no WhatsApp, né? Ter mais força. Então, um argumento tem autoridade, tem mais força, né? Quando a gente cita outra pessoa que disse. Os livros, aí vou para a segunda frase ali, segundo período. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Então, ela usa uma citação de impacto do Mário Quintana, de que os livros não mudam o mundo, mudam as pessoas, para falar da importância da leitura, do livro na vida das pessoas. Ai, vamos lá, me perdi. Os livros mudam as pessoas, ela diz. A argumentação da autora continua com: nas páginas de um livro estão todos os caminhos, argumentos e chaves para abrir o pensamento. E aí vocês podem ver, gente, a retomada por repetição do vocábulo livro. Ela fala de novo, o livro, né? Livro, nas páginas de um livro. Ali está no plural, ok? Ela vai dizer que é no livro que estão os caminhos e as chaves para abrir o pensamento, ou seja, mudar as pessoas. Abrir o pensamento, mudar as pessoas. Mudar por dentro, né? Mudar o pensamento. Então, essa ideia de abrir o pensamento é um elemento que dá coesão, porque se relaciona com o período anterior. Então, aí ela começa a construir o seu parágrafo, né? Então, por que se lê tão pouco no Brasil? Esse então, gente, é uma conjunção conclusiva. Então, olha tudo que eu disse. Então, né, vou chegar a uma conclusão, vamos ver. Então, é uma conjunção conclusiva, ou seja, a autora, ela tira uma conclusão a partir dos argumentos que ela utilizou antes. Se os livros mudam as pessoas, se nas páginas de um livro estão todos os caminhos, os argumentos e as chaves para abrir o pensamento, então, por que se lê tão pouco no Brasil? Também não entendo, né? Se é tão bom assim, por que se lê tão pouco? Este, então, é um elemento de coesão importantíssimo, gente. Ele é importantíssimo porque ele faz um fechamento da argumentação presente nesse primeiro parágrafo. Por que se lê tão pouco no Brasil? E ela tenta responder para começar, então, o seu texto. Né? Essa tentativa de resposta é para ela poder iniciar o texto. Tirando o analfabetismo, as razões esbarram em questões culturais. Quando ela fala isso, ela está trazendo uma tese, ela está trazendo a ideia do que ela acha, o que responde essa pergunta de por que se lê tão pouco no Brasil, né? Então, essa é a tese que a autora defende, que as razões por que se lê tão pouco no Brasil, ela está tentando responder aquela pergunta, né? São razões culturais, que é a cultura do Brasil, né? Que a cultura é assim, por isso que se lê tão pouco. Culturalmente, as pessoas não têm o hábito de ler. Então, vejam que todo esse parágrafo, gente, está completamente amarrado, todo amarradinho. Nós dizemos que essas ideias estão encadeadas por elementos de coesão, tá? São esses elementos de coesão muito bem empregados que dão uma unidade de sentido ao parágrafo e que trazem, portanto, coerência. Vou repetir de novo essa frase que é muito importante. Os elementos, eu vou fazer rapidinho para meu irmão desaparecer, olha que legal. Então, os elementos de coesão, eles trazem coerência ao texto. Então, agora vocês já sabem o que é coerência, vocês já sabem o que é coesão. Coesão é... Pensa assim,
coesão, uma coisa é coesa quando ela faz sentido, quando ela se encaixa, ela é coesa, ela faz sentido. E coerente também faz sentido. Então, os elementos de coesão, poderíamos dizer que a coesão ela é mais física e a coerência ela é mais mental. Seria assim, faz sentido no pensamento. E coesão ajuda na coerência. Os elementos de coesão ajudam na coerência. Esse parágrafo está todo amarrado, as ideias estão encadeadas, e são esses elementos muito bem empregados que dão uma unidade de sentido ao parágrafo e que trazem, portanto, coerência. E essa relação que temos entre coesão e coerência é o que faz com que o texto seja um texto, né? Texto é texto porque tem coesão e tem coerência. Enquanto a coesão é mais estrutural, a coerência está mais no nível do sentido, do significado. Então, usamos bem elementos de coesão para dar coerência aos nossos textos. Espero que tenham compreendido. E aí, se compreenderam, se não compreenderam, depois vocês podem me perguntar mais lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, vou voltar aqui, ó, o parágrafo que eu expliquei todinho para vocês. Vou mostrar os períodos aqui, olha só. Opa, quis voltar. Então, ó, aqui começa o primeiro período, vai até o ponto. Esse ponto aqui, ó, tá? Depois o segundo período começa aqui, vai até o ponto. Ó, o terceiro período vai aqui até o ponto. E 4 períodos até o ponto, 5 períodos. Só para vocês voltarem àquela ideia de período que eu tinha falado para vocês antes. Vamos adiante, então. Os elementos de coesão, como a repetição da palavra livro ou a conjunção conclusiva então, servem para encadear as ideias. Encadear, o que é cadeia, gente? Cadeia, como elos de corrente. Então, serve para encadear as ideias e dar unidade de sentido ao texto, contribuindo, portanto, para uma argumentação coerente. E a gente vai falar muito disso, né? Que a argumentação tem que ser coerente, tem que fazer sentido. Nos textos, eu trago aqui uma citação, um argumento de autoridade, né? Então, uma citação do Faraco Mouri Marucho, um livro de 2011, página 10. Nos textos, determinadas palavras e elementos gramaticais, além de certos recursos textuais característicos dos diversos gêneros textuais, tá? Não estou falando aqui de masculino, feminino, neutro. Não, estou falando de gênero textual. Então, a disposição do texto no espaço do papel, a pontuação, os elementos gráficos, etc. Porque cada gênero textual tem uma característica. Por exemplo, eu trouxe aí para vocês propaganda, a propaganda que tinha o rosto do menino e tinha uma frase do lado e já era um texto, aquilo compunha um texto. Eu trouxe o texto verbal a história da cachorrinha, né, do cadela salva bebê, vira-lata salva bebê, e aí tinha uma imagem também. Então, recursos textuais característicos dos diversos gêneros, aí eu falo ali de alguns discursos, garantem que o leitor possa estabelecer relações de sentido entre as frases e as partes do texto, que podem ser imagens também, né, percebendo que elas constituem um todo, um conjunto organizado, o texto. A propriedade proporcionada ao texto por tais elementos é chamada de coesão textual. Tá? Quantos elementos eles estão bem encadeados e formam um todo bonitão lá. Aí, agora vem a parte que eu vou precisar de vocês. Eu quero que vocês respondam. Vocês podem ir fazendo aqui, a partir daqui, ó, porque eu quis trabalhar com vocês um elemento de coesão, que é um dos mais conhecidos, um dos mais importantes, mais utilizados. E eu vou mostrar para vocês, e eu quero que vocês já adivinhem qual é esse elemento. O elemento, qual desses dois é um dos mais importantes elementos de coesão utilizado para relacionar ideias que se contrapõem? Mas ou mais?
Até a pronúncia é diferente, gente. E vocês trocam e usam um pelo outro. Eu tô falando vocês, não tô falando todos, tá? Muitos de vocês. Porque eu já observei durante todo o primeiro bimestre a escrita de vocês. E eu vi que vocês brigam muito com essas duas palavrinhas aí. O mas e o mais. Mas ou mais. Qual desses dois é um dos mais importantes elementos de coesão? Então, quem respondeu, depois vocês me contem lá no WhatsApp quem é que acertou. Quem respondeu mas, esse primeiro aqui, ó, está correto. Esse é um elemento de coesão que é utilizado para relacionar períodos ou ideias, períodos não, desculpem, frases, ideias, orações que se contrapõem, tá? Então, a partir dessa primeira ideia aqui, né, que eu mostrei que esse é o que é utilizado como elemento de coesão mais importante, nós vamos, esse aqui, o outro existe também, tá? Esse aqui também existe, mas esse aqui é o elemento de coesão mais importante que relaciona ideias. E aí, então, eu vou passar para vocês algumas atividades. Então, vejam aqui. Complete com mas ou mais. Coloquem no caderno de vocês os numerozinhos lá. Se quiserem, podem copiar as frases, mas quem não quiser copiar não precisa. Anota o número e anota a resposta. Eu vou ler rapidinho, vou passar por todas e depois a gente vai corrigir na próxima aula. Número 1. Eu sempre me emociono vendo TV, pontinhos. Nada se compara ao que senti quando vi o discurso do Thiago Leifert ao apresentar a vitória da Juliette. É verdade, eu adorei. Muito legal. Então, assim, ó, aqui vocês veem, vocês têm que completar com mas ou mais. E eu tenho, assim, 10 questõezinhas. Vamos lá. Número 2, número 3. Eu não vou ler todas nada. Eu falei que ia ler, mas não vou ler nada. Vocês sabem ler. Então, 2 a 3, quero que vocês vão fazendo e completando, tá bom? Dá pause se eu for rápido demais. Ó, 4 e 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bom, gente? Na próxima aula eu vou corrigir. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu queria ter feito essa aula ao vivo, online, mas eu não fiz por alguns motivos como a internet. Aí eu achei melhor fazer assim. Espero que vocês tenham gostado. Tirem as dúvidas, me deem sugestões, podem falar o que vocês quiserem lá no grupo. E a gente se vê na próxima aula para comentar ali, para que vocês possam me dar as respostas, me dizerem quantas eu quero saber, porque eu botei 10 de propósito, porque aí você, 10, somei meus dedos, eu botei 10 de propósito, para que vocês consigam ali me dizer, se isso fosse uma prova, qual seria a nota de vocês? Qual seria a nota? De 0 a 10? O quanto vocês sabem de mas e mais? Então, aguardo as respostas, aguardo os comentários de vocês no WhatsApp, ok? Beijão e até a próxima. Agora eu paro de gravar. Stop recording. Stop recording de novo.